Boa noite, meus queridos. Quero cumprimentar os queridos irmãos que nos acompanham nessa noite, nesse estudo bíblico. Nós vamos dar continuidade ao estudo que nós começamos semana passada, onde nós estamos falando sobre 9 marcas de uma igreja saudável. Nós estamos baseando esse estudo no livro do pastor Mark Dever. Eu vou mostrar aqui para os queridos irmãos, 9 marcas de uma igreja saudável. Está sendo tirado desse livro aqui, que é um livro muito bom, É da Fiel. Os irmãos que se interessarem, o pastor Mark Dever é um pastor batista, na igreja batista lá em Washington, mas é um batista reformado, batista calvinista. E aí, semana passada nós falamos sobre a primeira marca de uma igreja saudável, que é a pregação expositiva. Nós vimos a importância de se priorizar na igreja a pregação expositiva. E hoje nós vamos falar sobre a segunda marca de uma igreja saudável, que é a teologia bíblica. Então, quero convidar os queridos a nos acompanhar nessa noite. Nós vamos estudar sobre 9 marcas de uma igreja saudável. A primeira foi a pregação expositiva, que foi a semana passada. E hoje nós vamos estudar a segunda marca, que é a teologia bíblica. Vamos orar e dar início ao nosso estudo nessa noite em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelo dia que o Senhor nos deu, pela graça que nos sustentou, que nos fortaleceu, pelo Teu Santo Espírito que nos conduziu, que nos instruiu, que nos abençoou. Obrigado a Deus por esse momento agora aqui reunidos online para estudarmos Tua santa e bendita palavra. Pedimos, ó Pai, a iluminação do Teu Santo Espírito para que, em nome de Jesus, as pessoas que estejam, ó Deus, acompanhando, ou que estiverem acompanhando esta live, possam compreender, ó Deus, a importância desse estudo, possam aprender por meio desse estudo, possam ser fortalecidas por meio desse estudo. Te peço, ó Deus, que me usa como instrumento nas Tuas mãos, e da graça, ó Deus, iluminação do Teu Santo Espírito e humildade também, ó Deus, em nome de Jesus. Oramos por cada um dos irmãos que se aproximarão desta live, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os sustente, que o Senhor os guarde. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, meus queridos, depois de nós termos estudado na semana passada sobre pregação expositiva, ou seja, nós vemos a importância do método expositivo na pregação. Quando você estiver vendo um pastor pregando, seria importante que esse pastor pregasse no método expositivo. Por quê? Porque o método expositivo é o método que força o pastor a estudar a Escritura. Por quê? Porque o método expositivo exige do pastor que ele leve para a igreja um sermão que seja estudado, um sermão que seja explicado e um sermão que seja aplicado. Então, a pessoa que está no auditório em que o pastor prega expositivamente, as pessoas vão notar que o pastor estudou o texto e vão notar que o pastor está explicando o texto, e no final o pastor ele deve aplicar o texto. Essa fórmula de usar as escrituras na hora da homilia é uma fórmula que impregna mais, que aprofunda mais o ensino bíblico para os irmãos, para a igreja, para o auditório ali que está ouvindo essa pregação. Quando você vê o pastor, pregando um versículo, pegando um versículo, explicando o contexto do versículo e aplicando aquele versículo, o pastor está pregando expositivamente, certo? É o melhor método, por quê? Porque ele é mais aprofundado. O pastor pregador expositivo, ele precisa estudar mais, e ao estudar mais a palavra de Deus, ele consegue extrair coisas novas de dentro do texto que ele está estudando, certo?
Não que a palavra de Deus não já tenha o que ela deve ser ensinada ou explicada. Essa questão de nova é que quando você não usa o método expositivo, fica aquém ou escondido várias verdades ali no texto que só podem ser extraídos por meio de um estudo aprofundado daquele texto que vem por meio da pregação expositiva. Então nós diferenciamos semana passada a pregação expositiva da pregação temática, né? Onde o pastor dá um tema e ali na Bíblia ele sai cercando a Bíblia, procurando versículos bíblicos para apoiar o seu tema. É uma fórmula falha? Não, tem muito pregador temático que prega muito, né? Tem muitos pregadores temáticos aí que têm uma facilidade de pregar, né? Mas qual que é o problema? O problema é que foge da fórmula do estudar, explicar e aplicar, certo? Você pregar um trecho da palavra de Deus e fazer esse método expositivo é como se você estivesse pregando e ensinando, dando estudo bíblico para a igreja ao mesmo tempo. Então nós vimos que essa fórmula veio de João Calvino. João Calvino usa esse método nas suas homilias ali quando estava em Genebra, e não foi João Calvino que inventou isso. Na verdade, o método expositivo já está nas Escrituras, né? Você vai ver em algumas partes na Bíblia, como em Neemias, por exemplo. Neemias, ele lê a Escritura e explica as Escrituras. Depois você vai ver Filipe encontrando o eunuco. Filipe lê a Escritura e explica as Escrituras. Você vê Jesus também usando trechos do Antigo Testamento em que ele lê a Escritura e explica a Escritura. Ele fez isso, né, quando ele estava na sinagoga e abriu Isaías 61 e ali ele disse: esse texto aqui está falando de mim. Jesus estava explicando as Escrituras. Então, um melhor método é um método usado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, e a maioria dos seus pastores usa o método da pregação expositiva. Agora, meus queridos, não adianta ser expositivo, ter pregação expositiva, se não tem teologia bíblica. E é isso que nós vamos ver com a segunda marca de uma igreja saudável. Por quê? Para se pregar expositivamente, é necessário ter uma boa teologia bíblica. E eis aqui um dos grandes problemas da nossa igreja, não da igreja presbiteriana, mas a igreja no Brasil. Porque, infelizmente, o que se ouve muito aí nos YouTubes da vida, nos púlpitos do Brasil e algumas igrejas aí, é uma péssima teologia bíblica. E é isso que eu queria trazer para os irmãos como marca de uma igreja saudável. Essa igreja precisa ter uma boa teologia bíblica. E o que seria essa teologia bíblica? A teologia bíblica ela vai mostrar que a Bíblia não é um livro para realizar os sonhos, os objetivos, os propósitos do homem. A teologia bíblica vai mostrar que a Bíblia não pode ser usada como um amuleto, como uma ferramenta para atrair, né, riquezas, para trazer prosperidade para o homem. A teologia bíblica ela vai mostrar que a Bíblia possui um sentido, ela possui uma razão por ter sido escrita, ela contém um propósito, né? O estudo teológico bíblico junta todos os esforços para explicar as Escrituras e abrir a mente das pessoas que estão ali ouvindo a mensagem, né? E para isso é necessário se empregar uma boa hermenêutica. É por isso que sem teologia bíblica, sem uma boa teologia bíblica, muitas mensagens bíblicas não passam de invenção da mente humana, não passa de artifícios do homem para poder atrair as pessoas ali para a sua igreja, certo? Por quê? Porque quando você não conhece, quando você não tem teologia bíblica, quando a pessoa não conhece essa área, ela não tem um fundamento correto do que realmente a Bíblia quer falar, do que realmente qual é a real função da palavra de Deus. E por causa disso, ele vai
tirar das escrituras, tirar dos textos ali o que ele achar melhor para ele, certo? Sendo que a palavra de Deus não pode ser usada dessa forma, né? Na verdade, a teologia bíblica ela vai olhar, vai estudar, vai retirar, né, do texto que o autor bíblico pretendia ensinar ou transmitir naquela passagem. Ela vai mostrar, por causa do contexto, por causa da história ali daquele texto, todo um arcabouço que existe ali ao redor daquele texto que você leu, vai mostrar a verdadeira intenção daquele texto. Então, a teologia bíblica ela vai focar nisso, ela vai focar na história, ela vai focar na razão pela qual a Bíblia foi escrita. Então, nós precisamos então ser bons ouvintes das Escrituras e, em vez de impor nossas próprias noções pré-concebidas ou significados pretendidos no texto, como é o que muita gente faz. Muitos púlpitos aí, infelizmente, meus irmãos, têm feito isso. Os caras não sabem o que é teologia bíblica e colocam no texto que eles bem entendem. Agora, vamos ver alguns pontos que vai nos mostrar qual a função da teologia bíblica para nós. Em que ela nos serve? Primeiro, precisamos entender que a teologia bíblica é diferente da teologia sistemática, né? Quando algumas pessoas ouvem sobre teologia bíblica, eles podem presumir que nós estamos falando sobre uma teologia que é fiel à Bíblia. Embora o objetivo seja refletir sobre a verdade bíblica, mas a disciplina teologia bíblica é diferente de outros métodos teológicos. Por exemplo, a teologia sistemática, ela trabalha com a ideia de reunir o que a Bíblia ensina sobre certos tópicos ou assuntos. Por exemplo, a aliança, sobre Deus, sobre o homem, né, alguma doutrina sobre o Espírito Santo. Então, a teologia sistemática, ela trabalha em cima de tópicos ou assuntos, como, por exemplo, estudar tudo que a Bíblia ensina sobre Deus, sobre salvação. Isso é teologia sistemática. Agora, quando nós falamos de teologia histórica, o objetivo é entender que a teologia bíblica, ela usa a história para saber ou para entender como os cristãos, ao longo dos séculos, entenderam a Bíblia e a teologia. Então, a teologia bíblica vai usar a história para entender como que os homens foram compreendendo as Escrituras, como que eles foram usando os métodos, quais foram os métodos que eles foram usando para poder compreender a palavra de Deus. A teologia bíblica vai fazer isso também. Portanto, quando nós estudamos a doutrina de Cristo, de João Calvino, embora tanto a teologia sistemática quanto a teologia histórica sejam maneiras importantes de estudar a teologia bíblica é uma disciplina teológica diferente e complementar, né? Nós estudamos algumas áreas da teologia, como a cristologia, né? Como o estudo do Espírito Santo, né? Paracletologia, bibliologia. Isso são partes da teologia sistemática. A teologia bíblica, ela vai estudar a história e vai olhar também como que os homens, né, do passado compreenderam as Escrituras, quais foram os métodos, quais foram os métodos que eles usaram para compreender, para estudar a palavra de Deus. Então, primeiro, a teologia bíblica é diferente da teologia sistemática. A teologia bíblica usa o contexto, usa a história, a sistemática pega tópicos da palavra de Deus, certo? Segundo, a teologia bíblica, ela enfatiza a revelação progressiva de Deus. Então, aqui está um detalhe muito interessante, meus irmãos, porque em vez de reunir tudo que a Bíblia diz sobre um tópico específico, o objetivo da teologia bíblica é traçar a revelação progressiva de Deus e seu plano de salvação. Então, a teologia bíblica vai trabalhar com a ideia de queda,
redenção, né? E salvação, né? Queda, o homem caiu, né? O homem vai ser resgatado por Jesus e a redenção e salvação do homem, que é a segunda volta de Jesus. Vai trabalhar com essa linha progressiva. O homem cai, o homem é resgatado, o homem é levado para a eternidade, né? Vamos trabalhar com essa linha. E aí é onde nós podemos ver que a linha progressiva da teologia bíblica ela começa, ela aponta. Por exemplo, Gênesis 3,15. Ali Deus prometeu à descendência da mulher que um dia esmagaria a cabeça da serpente. Quando isso aconteceu? Quando Cristo morre na cruz. Então vamos entender que não houve briga, Jesus não pisou na cabeça da serpente literalmente, não houve uma luta física literalmente. Isso aqui é tudo simbólico, né? Gênesis 3,15 é uma simbologia que aconteceu quando Cristo morre na cruz. Ali a cabeça da serpente é esmagada. A morte de Cristo na cruz é a cabeça da serpente sendo esmagada, né? Então, como nós compreendemos isso? Teologia bíblica, entendendo que ela é progressiva. Começa em Gênesis, vai andando toda a história e finaliza em Apocalipse. À medida que o tema progressivo é entendido, nos é revelado, descobrimos que essa descendência da mulher, que é também descendente de Abraão, e é da tribo de Judá, é Jesus, né? Vai passando na história do Antigo Testamento, por meio de símbolos, sombras. Muitos dos Israel no Antigo Testamento não entendia quem era esse Messias, mas aguardava a vinda dele. Vivia de sombras. Mas aí o Novo Testamento vai o quê? Vai revelar esse Messias prometido no Antigo Testamento. Certo? Então, uma linha progressiva, fatos sendo colocados um atrás do outro, encaixando perfeitamente um no outro, para que a Bíblia possa ser compreendida. Certo? A terceira coisa, a teologia bíblica traça o enredo da Bíblia. Então, intimamente relacionado ao que nós lemos agora, no tópico 2, a disciplina da teologia bíblica também traça o desenrolar da história. A Bíblia nos conta uma história sobre nosso Deus Criador, que fez todas as coisas e governa sobre tudo, e nossos primeiros pais, e todos nós. Então, nós estamos também nesse enredo que faz parte da história contada pela palavra de Deus. E aí Deus prometeu enviar um Salvador, e no Velho Testamento, após Gênesis 3, ele aponta para a vinda desse Salvador. Aí no Novo Testamento, o que acontece? Nós aprendemos que o Salvador veio, redimiu um povo e que voltará um dia para fazer nova todas as coisas. Então nós podemos resumir que essa história está em 5 palavras: criação, queda, redenção, nova criação, né? Então vamos começar com criação, queda, redenção, nova criação. Traçar essa história é a tarefa da teologia bíblica. E entender esse enredo faz parte da teologia bíblica. Se estuda a teologia bíblica para tirar a definição correta da essência da palavra de Deus, do que a palavra de Deus quer realmente revelar. Então, Gênesis 3 aponta para o Salvador do futuro, né? Um passado que fala sobre um Salvador do futuro. A gente pode ver isso, sabe aonde? Isaías 46, versículo 10. Isaías 46, 10 tem um texto interessante que o Senhor revelou para Isaías, falando para falar para Israel. Diz assim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus está dizendo, no verso 9, por exemplo, diz assim, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer desde a antiguidade. Então,
quando estudamos a teologia bíblica, nós precisamos enxergar isso, que Deus, ele está na história anunciando desde o começo o que vai acontecer no futuro, traçando uma linha redentiva, né? Então, o Novo Testamento vai nos mostrar que o Salvador veio, redimiu um povo e que voltará para fazer todas as coisas novas. Então a Bíblia nos conta uma história sobre nosso Deus Criador, que fez todas as coisas e governou e governa sobre tudo. Por isso, meus irmãos, nós não podemos absorver de alguns ensinos, por exemplo, que a palavra de Deus está ali porque Deus quer nos fazer prósperos, ricos aqui nesse mundo. Que, por exemplo, o pastor pega um texto bíblico ali e começa a exaltar o homem e a colocar o homem num lugar de honra, ou colocar o homem num lugar de exaltação, de destaque, dizendo que é isso que Deus quer, a Bíblia está ensinando isso. Não, senhor. O centro da Bíblia é Cristo, é Deus. O centro da Bíblia é Deus e a salvação. E a salvação do homem. É a criação, queda e redenção. Eu comecei por queda, redenção e segunda volta de Cristo, mas comecei com criação, queda, redenção e a segunda volta de Jesus. Então, quando alguém, na sua mensagem, ele está falando de bênção para o homem, de vida boa para o homem aqui nesse mundo, que ele não entendeu nada de teologia bíblica, ele não conhece realmente o que a Bíblia quer falar, qual o sentido da Bíblia ali, qual a síntese da Bíblia, qual o assunto real da Bíblia, né? Então, quarto ponto que nós podemos aprender sobre a teologia bíblica é que a teologia bíblica usa as categorias que os próprios escritores usavam. Então, em vez da gente olhar para as questões categóricas modernas, a teologia bíblica nos empurra para as categorias e símbolos que os autores e escritores usaram. Por exemplo, a espinha dorsal, né, do enredo bíblico é a revelação das alianças de Deus com o seu povo. Então, quando nós queremos entender o que a Bíblia quer falar, nós precisamos voltar lá no passado, lá no livro de Gênesis, os primeiros momentos do homem no mundo, e vamos entender qual é a razão, o que está por trás de certas questões na palavra de Deus. Por exemplo, Gênesis 17, verso 1 ao 4, vai falar sobre aliança, que é o que está, vamos dizer assim, por trás, né, da promessa, vamos dizer assim, do cuidado de Deus com o seu povo. É porque Deus prometeu cuidar do seu povo, mas Deus prometeu a quem? Deus prometeu a Abraão. Certo? Veja que nós somos a igreja de Jesus, nós somos igreja do século 21, mas nós não somos judeus. E houve uma promessa feita pelo Senhor a Abraão, né, há mais de 3 mil anos atrás, há mais de 4 mil anos atrás, que foi andando na história e nos alcançou. Veja o que diz o verso 1 e 4 de Gênesis 17. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, será paz de numerosas nações. Essas numerosas nações, meus irmãos, veja, ali só havia Abraão, que estava saindo de Ur dos Caldeus, e Deus faz uma aliança com Abraão, dizendo: olha, eu vou te sustentar com uma promessa que eu vou fazer a você. E essa promessa que eu estou fazendo a você vai alcançar muitas nações. Uma promessa feita, né, há 4 mil anos atrás, que ela chega aos nossos dias e atinge quantas e quantas nações no mundo, meus irmãos. Quantas nações do mundo
não já ouviram o evangelho ou são cristãs por causa de uma promessa que Deus fez a um único homem, certo? Então essa é a aliança. Deus fez aliança com Abraão e por causa da fidelidade de Deus, essa aliança ela permanece até hoje, porque a aliança ela foi renovada por meio de Jesus Cristo. Quando? Quando Jesus Cristo, na última ceia, diz para os discípulos: esta é a aliança, esse é o meu sangue da nova aliança. Por que nova aliança? Porque agora, naquele momento, ia se acabar todos os sacrifícios ritualistas. E toda a promessa do Antigo Testamento, que foi feita por meio de símbolos, estava agora sendo cumprido ali em Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai trazer agora uma nova aliança para a igreja. Vai trazer uma aliança agora que não necessita mais de sacrifício, mas agora é fé, por meio de fé, por meio de obediência, por meio de crer, né? Então, veja que a gente só entende isso quando lemos a palavra de Deus, quando estudamos no conceito na teologia bíblica, no conceito da teologia bíblica, porque é ela que vai nos mostrar esses pontos, ela que vai nos mostrar essa linha reta que aponta para a história redentiva. Então, o mundo moderno, ele costuma usar categorias, outras novas categorias de aliança com muita frequência, mas a teologia bíblica nos ajuda a voltar às categorias, símbolos e maneiras de pensar como os autores humanos das Escrituras usaram. Então, nós vamos lá no passado, voltamos lá em Abraão, vamos lá no contexto de Abraão para entender de onde que vinha a aliança. E a aliança, meus irmãos, faz parte de uma ideia de que o homem nasceu para se relacionar, é uma maneira de se proteger. A aliança já fazia parte de outras nações. As nações pagãs, por exemplo, faziam aliança umas com as outras para poder se fortalecer ou para poder se juntar e criar novas situações ali no seu contexto, por exemplo, aumentar a agricultura, aumentar o gado, né, aumentar o seu poder marítimo. Então, essa ideia de aliança, né, vem desde a eternidade e vai para o coração do homem, e é o coração do homem que cria esse princípio de relacionamento, e Deus então traz esse termo, essa base de relacionamento para Abraão por meio de aliança também. E agora o relacionamento de Abraão é com Deus, e Deus faz uma promessa de guardá-lo e de, a partir dele, alcançar várias nações para que essas nações possam servir ao Senhor. Como compreendemos isso? Teologia bíblica, entendendo a história, entendendo alguns conceitos. Ponto 5. A teologia bíblica, ela valoriza as contribuições únicas de cada autor e seção das Escrituras. Deus revelou nas Escrituras, ao longo de cerca de 1.500 anos, por meio de 40 autores diferentes. Cada um desses autores escreveu em suas próprias palavras e até mesmo teve suas próprias ênfases ou temas teológicos. Embora todos se complementem, uma grande vantagem da teologia bíblica é que ela nos fornece um método para estudar e aprender com cada autor das Escrituras. Pode ser útil harmonizar os evangelhos, mas também nós devemos lembrar que Deus não nos deu um único relato do evangelho. Ele nos deu 4. E cada um desses 4 adiciona uma rica contribuição para a nossa compreensão geral do todo. Então nós vamos entender que a Bíblia foi escrita por autores diferentes que não se encontraram, mas ela se completa e o assunto dela é linear, é uma história com começo, meio e fim, perfeito. E quando você lê um autor está ajudando a você compreender um outro autor. Uma coisa fácil de compreender é Apocalipse. Se você ler o livro de Apocalipse sozinho, sem ler mais nenhum outro livro da Bíblia, você vai ter muita dificuldade de compreender o Apocalipse. Mas se você ler o Apocalipse, se você ler Mateus, quando Jesus fala do princípio das dores,
Se você ler Daniel, né, o livro de Daniel, quando Daniel traz algumas profecias ali, e você juntar esses textos, você vai ver que um está explicando o outro. Então, como você vai aprender isso? Por meio da teologia bíblica. Você vai entender que alguns assuntos, eles só vão ser compreendidos quando você lê um outro livro, ou quando você entende que um autor da palavra de Deus está explicando um texto de um outro autor, certo? Então, é importante a gente compreender isso, porque nós vemos nos nossos dias muitos dos pregadores pegando um versículo bíblico somente, pregando em cima daquele versículo bíblico, ou muitas vezes criando doutrina dentro da igreja por meio de um único versículo, né? Eu vejo muita dificuldade às vezes quando as pessoas de algumas igrejas, elas pegam um versículo da palavra de Deus, que Paulo diz assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor eu nada seria. E muitos acreditam que Paulo está falando ali de língua de anjos. Ainda que eu falasse língua de anjos. E há muitas igrejas, meus irmãos, em que as pessoas dizem estar falando língua de anjos. Mas como compreender isso? Será que se eu ler somente esse versículo, eu entendi tudo que Paulo queria falar? Será que eu vou compreender, só lendo esse versículo, o que o texto quer me dizer? Não, meus irmãos, eu preciso ir no contexto, eu preciso compreender sobre a vida de Paulo, eu preciso entender o que Paulo estava pensando quando ele escreveu isso. Então eu preciso estudar o caráter de Paulo, ver com quem Paulo estudou, o grau de intelectualidade de Paulo. E aí nós vamos ver, meus irmãos, que Paulo era uma pessoa que gostava de usar palavras superlativas, né? Ele usava aumentativos, ele gostava de aumentar as coisas, né? É como se você estivesse assistindo um jogo de futebol e você visse aquele jogador, né, que está jogando bem, que está se destacando, e você dissesse assim: nossa, esse jogador é estupendo, é inacreditável, é maravilhoso. E você aumentasse, né, a qualidade daquele jogador, né? Então, Paulo, ele costumava fazer isso. Então, quando Paulo está dizendo, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ele não está dizendo que anjo tem uma língua diferente. Ele está usando uma figura de linguagem para dizer que se ele não tiver amor e falasse língua de anjo, e se ele não tivesse amor e falasse língua de anjo, não valia nada. Ele falou assim: ainda que eu fale a língua dos anjos, é um aumentativo. Ele podia dizer, ainda que eu falasse a língua dos alienígenas. É como se ele estivesse dizendo isso. Mas muitas pessoas, por falta de compreensão, né, e aqui nós vamos ter da teologia bíblica, hermenêutica, exegese, que vai poder nos ajudar a compreender o texto. Se você não entender isso, você vai viver olhando um versículo bíblico e entendendo ele errado. É por isso nós precisamos compreender que um autor, na palavra de Deus, vai nos ajudar a entender um outro assunto difícil que está ali na Escritura. Sexto ponto, a teologia bíblica também valoriza a unidade da Bíblia, né? Embora a teologia bíblica possa nos fornecer uma grande ferramenta para entender a teologia de cada autor das Escrituras, ela também nos ajuda a ver a unidade da Bíblia no meio de todos os seus autores humanos ao longo dos séculos. Nós já estudamos aqui, meus irmãos, o Antigo Testamento dentro do Novo Testamento e o Novo Testamento dentro do Antigo Testamento. Vamos dizer assim, um livro ajuda o outro a ser compreendido, um complementa o outro para se tornar uma unidade. Então, quando nós vemos a Bíblia como uma série de histórias fragmentadas e espalhadas ao longo do tempo, deixamos de ver o ponto principal. Então, à medida que rastreamos os temas da Bíblia que se conectam ao longo dos tempos, veremos que a Bíblia nos conta uma história de um Deus que está comprometido em salvar um povo para a sua própria glória. Nós vamos ver, meus irmãos, que cada fato que acontece em cada livro da Bíblia está ligado à salvação. O homem se perde, Deus socorre e salva.
O homem se perde, Deus o socorre e salva. Você vai ver isso em Gênesis. O povo de Israel é levado para o Egito, Deus socorre e salva. O homem é levado para o deserto, Deus socorre e salva. O homem é levado como escravo para a Babilônia, Deus socorre e salva. Isso é tudo uma maneira de mostrar qual a finalidade da palavra de Deus. Salvação. É Jesus Cristo. É apontar para o Messias, para o Redentor. É apontar para aquele que viria resgatar o homem. Veja, a teologia bíblica vai mostrar que a Bíblia tem como síntese isso. Mostrar Cristo, apontar para Cristo, exaltar Cristo. Somente pela teologia bíblica nós vamos entender isso. Sétimo, meus irmãos, a teologia bíblica nos ensina a ler toda a Bíblia com Cristo no centro. Eu acabei de falar aqui que Cristo é o centro. Visto que a Bíblia conta uma história do único Deus que salva seu povo, então nós devemos ver Jesus Cristo no centro dessa história. Porque um dos objetivos da teologia bíblica é aprender a ler a Bíblia inteira como um livro sobre Jesus. Um dos objetivos da teologia bíblica é nos conduzir a entender a Bíblia como um livro falando sobre Jesus. Jesus está escondido em vários textos da palavra de Deus, meus irmãos. Jesus está escondido da palavra de Deus no Antigo Testamento, sendo revelado no Novo Testamento. Então nós vamos entender que o que Colossenses diz que por ele, por meio dele, sem ele, nada que foi feito se fez, é verdade. Cristo está em tudo que existe, porque ele é a razão da existência de tudo. Então não devemos apenas ver a Bíblia inteira como um livro sobre Jesus, mas também devemos entender como essa história se encaixa. Então, Lucas 24, é interessante esse texto, porque Jesus corrige seus discípulos por falharem em ver a unidade da Bíblia e que, na verdade, ela aponta ou ela centraliza Cristo ali na sua síntese. Lucas 24, do verso 44 ao 48, olha o que Jesus disse. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Jesus chama os discípulos de tolos, lentos de coração para crer na Bíblia, porque eles não entenderam que todo o Antigo Testamento ensinava que era necessário que Jesus sofresse por nossos pecados e então fosse exaltado por meio de sua ressurreição e ascensão. Por isso, meus irmãos, a teologia bíblica nos ajuda a entender a forma cristocêntrica apropriada de toda a Bíblia. Olha o que diz Lucas 24, do 25 ao 27. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Veja que Jesus chama a atenção dos discípulos, dizendo: puxa vida, vocês leem, vocês têm o Antigo Testamento nas suas mãos, vocês leem o Antigo Testamento e não entenderam o que ele fala de mim. Veja o que fala Isaías 53. Isaías 53, meus irmãos, é um texto que fala claro sobre o sofrimento do Messias, né? Que diz: quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um
de que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Veja que Isaías 53, 700 anos antes de Jesus se manifestar na Judéia, já falava sobre a vinda de Jesus. E aí Jesus questiona isso aos discípulos, dizendo: puxa vida, vocês leem, vocês têm a Torá na mão de vocês conhecem a lei de Moisés, e vocês não me enxergaram lá. Vocês não viram que está falando sobre mim. Então aqui, meus irmãos, é até um alerta para nós, porque quando nós não compreendemos que as Escrituras estão falando de Jesus, e que as Escrituras têm o contexto correto para falar de Jesus, ele narra a história correta de Cristo, dizendo até que Jesus não tinha formosura e as pessoas o desprezavam. É uma forma de até nos ajudar a compreender como seria esse Jesus, historicamente, como que aparência ele teria. E também nos dá base para fugir e ter cuidado até com certos hinos que são cantados aí. Porque tem um hino aí, por exemplo, que diz: lindo, lindo, lindo és. Né? E Jesus, meus irmãos, segundo a palavra de Deus, não é lindo. Nós não podemos afirmar em música o que a Bíblia não afirma. Como nós vamos nos proteger, então? Com a teologia bíblica. Uma igreja saudável, ela precisa ter uma teologia bíblica. Uma igreja saudável, o seu pastor precisa estudar, precisa ter uma teologia bíblica saudável. Ele precisa ser um grande estudioso da palavra de Deus para não sair falando asneira, né? Então, muitas vezes, nós ocupamos nossa mente ou absorvemos ensinos de músicas, que muitas vezes o autor da música não sabe nada de teologia bíblica. Né? Não vimos há poucos dias aí uma música de um cantor aí que dizia que você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não liga se o mundo não te aprovou, né? ou não te valorizou, porque Deus já viu o seu valor. Meus irmãos, onde que tem na Bíblia dizendo que nós temos algum valor? Não tem. E muitas vezes nós aprendemos, nós não, eu saí fora dessa aí. Mas muitos cristãos absorvem as músicas como ensino bíblico, como falando verdades. E não, senhor. Nós precisamos ouvir o pastor pregando. Nós precisamos ver a mensagem bíblica pregada. Aprender por meio da pregação, aprender por meio do ensino bíblico. E esse ensino bíblico tem que ter uma base boa. E a base é a teologia bíblica. Então, Jesus vai dizer para os discípulos: ó nécio de coração, né, para crer em tudo que os profetas falavam de mim. Como vocês são difíceis de compreender as Escrituras. E muitos são assim nos dias de hoje. Né? Ponto 8. A teologia bíblica nos mostra o que significa ser parte do povo redimido de Deus. Quando nós observamos o que a teologia bíblica nos ensina, a história do único Deus que redime um povo, essa disciplina nos ajuda a entender o que significa ser membro do povo de Deus. Então, se continuarmos rastreando a promessa da redenção desde Gênesis 3,15, descobriremos que esse tema é a última análise que nos leva a Jesus, o Messias. E também vamos descobrir que o único povo de Deus não é um único grupo étnico ou uma nação política. Em vez disso, o povo de Deus é aquele que está unido pela fé ao único Salvador. E o povo de Deus descobre a missão seguindo os passos de Jesus, que nos redime, que nos capacita para continuar sua missão.
Então, em visão geral, a teologia bíblica ela traça o desenvolvimento de 16 temas chaves, desde Gênesis a Apocalipse, mostrando como cada tema contribui para o enredo principal da Escritura: criação, queda, redenção, segunda vinda de Jesus. Certo? Nono ponto diz assim: a teologia bíblica é essencial para uma cosmovisão verdadeira cristã. Cada cosmovisão, ou seja, o que é cosmovisão? Ponto de vista. Cada pessoa tem seu ponto de vista. Mas a Bíblia tem o ponto de vista dela. E é por meio desse ponto de vista que o cristão deve se moldar. Nós não devemos usar nosso ponto de vista. Nós devemos usar o ponto de vista da Bíblia. E cada cosmovisão, elas tratam de identificar em que história vivemos. Certo? Mas nossas vidas, nossas esperanças, nossos planos para o futuro estão todos enraizados em uma história muito maior. Ao invés de nós olharmos nossas vidas, nossa perspectiva de vida, por meio desse mundo, das coisas que são oferecidas, nós devemos aprender a olhar nossas vidas por meio da visão da Bíblia, que tem algo para nos oferecer muito maior, muito melhor do que esse mundo. Todos nós já sabemos. Então a teologia bíblica, o que é que ela faz? Ela nos ajuda a entender a história da Bíblia claramente. Se nossa história é um ciclo de vida, morte, se é reencarnação, se é renascimento, isso vai afetar a maneira como nós tratamos os outros ao nosso redor. Se nós não compreendemos por meio da teologia bíblica, muitas vezes nós compreendemos nossa vida por meio de outros conceitos. Então, se você compreender a sua vida por meio da reencarnação, você vai achar que você vai viver para sempre, porque os espíritas acreditam que a pessoa não morre, né? Após eles saem do corpo e vai para um lugar que eles chamam de paraíso, e ali eles vão esperar, né, até reencarnar uma nova vida. Os hindus também pensam assim. E outros conceitos que têm como finalidade apontar uma maneira de viver para as pessoas, que quando não é bíblica, as pessoas estão andando num barco furado. Mas se nossa história faz parte de um padrão aleatório, de evolução naturalística, que é guiada por uma decadência, essa história também vai definir uma maneira como pensamos sobre a vida e a morte. Porque quem acredita na evolução, né, das espécies, não vai acreditar em Deus. Os evolucionistas não acreditam em Deus. Os evolucionistas acreditam que o homem ele vem a partir de um micróbio no mar. E a partir desse micróbio no mar há uma evolução, e nós hoje somos parte dessa evolução. Então, se nossa história é parte da história da redenção, então a história da criação, queda, redenção e nova criação afetará a maneira como pensamos sobre tudo ao nosso redor. Se nós somos ensinados sobre criação, queda e redenção, a maneira como nós pensamos vida e morte também vai ser moldada. É por isso que a teologia bíblica é muito importante na hora da pregação. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque eu já vi um pastor pregando, dizendo que acredita em alienígena. E ele diz que acredita que existem outros planetas com outras pessoas morando lá. Pastor, uma igreja lotada. Então, aonde ele deu isso? Aonde na Bíblia está dizendo que existem outros planetas com pessoas, né, morando lá? Ele não conhece nada de princípio antrópico. Princípio antrópico, meus irmãos. Esse princípio antrópico diz que tudo que existe ao redor do nosso planeta existe para que haja vida no nosso planeta. Tudo que existe no universo, então você pode pensar um universo gigantesco, tudo que existe no universo foi criado para que houvesse vida no nosso planeta. Por isso que os cientistas não encontram vida como a nossa, em outros planetas. Eles estão indo para Marte. Mas lá em Marte não tem vida como a nossa, não tem um ambiente como tem na Terra para existir vida como a nossa. O princípio antrópico, ele diz que
o que existe no planeta Terra, as matas, os mares, as nuvens, chuva, o clima, o Sol onde ele está, os planetas ao redor do nosso sistema aqui, eles estão colocados propositalmente para que houvesse vida aqui. Mas um pastor, sem conhecer teologia bíblica, disse que acreditar que há vidas em outros planetas e acredita em alienígenas. E aí, meus irmãos? Quando você não entende, como diz o ponto 9, a teologia bíblica é essencial para uma cosmovisão verdadeira cristã. Pastor que compreende verdadeiramente a palavra de Deus, ele vai pregar o que a palavra de Deus realmente quer expor. E você vai aprender o que realmente a palavra de Deus quer te ensinar. Isso é saúde para a sua alma, isso é saúde para o seu corpo, isso é saúde para a sua caminhada cristã. Por isso, meus queridos, cuidado com esses pastores que vocês assistem no YouTube. Cuidado com esses pastores. Você sabia que a palavra de Deus, quando ela é pregada errada, ao invés de trazer vida, traz morte? Que a palavra de Deus, quando não é pregada de forma correta, ela é veneno? Pois é, meus irmãos, a teologia bíblica, ela vem nos auxiliar nisso. E o 10º ponto, final, diz: a teologia bíblica leva à adoração. A teologia bíblica nos ajuda, meus irmãos, a ver a glória de Deus nas Escrituras. Ao vermos o plano soberano de Deus de redenção, e quando nos desdobramos na história única da Bíblia, ao vermos a mão sábia do Senhor, amorosa, guiando toda a história para levá-la a um objetivo pretendido, quando nós vemos os padrões repetidos nas Escrituras que apontam para Cristo, isso engrandece a Deus. Isso nos ajuda a ver o quão grande é esse Deus que nós servimos e podemos valorizá-lo com clareza. Nós vamos valorizar a Deus porque entendemos as Escrituras. E isso, meus irmãos, vai estar nos ajudando a valorizar Deus não pelo que Ele nos dá, mas porque compreendemos quem Ele é. Porque muitas vezes, em muitos contextos evangélicos aí, vamos dar glória a Deus pelo que Ele nos dá, e não porque compreendemos quem Ele é. E a teologia bíblica tem essa finalidade, fazer nós compreendermos, vai clarear nossa mente para vermos quão maravilhoso é o nosso Deus, que traçou uma história perfeita, criação, queda, redenção, segunda volta de Jesus. Quando Paulo traça a história do plano redentivo, Paulo vai falar isso em Romanos, no capítulo 9, no verso 11, ele vai falar algo interessante nesse texto, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Romanos 9, 11, Paulo diz assim: e ainda não eram gênios nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Aqui, o que é que Paulo está mostrando? Que a vontade de Deus está ligada ao seu propósito, à sua providência. Ele criou uma narrativa, ele criou um traçado para a vida de cada um de nós. E isso vai se cumprir. E a história vai contar sobre Esaú e Jacó, mostrando que Deus tinha Jacó como seu preferido. E não queria saber de Esaú, e pronto, acabou. O que nós aprendemos disso? Que Deus é soberano sobre sua vontade. E por ser soberano, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é criador. E o criador é que tem domínio sobre a massa. Paulo vai falar sobre isso aqui também em Romanos 9. Não pode o oleiro fazer da mesma massa vaso para a honra e vaso para a desonra? Quando nós compreendemos isso, meus irmãos, da soberania de Deus, de que Ele pode fazer o que Ele quiser, nós glorificamos a Deus. Então essa é uma das grandes maravilhas da teologia bíblica, é compreender Deus, é entender a mente de Deus e glorificar por compreender Deus, e não pelos seus benefícios e bênçãos que recebemos, né? Por isso, Paulo vai dizer assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus julgamentos e quão inescrutáveis são os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem deu um presente a ele para que ele pudesse ser reembolsado, nessa tradução aqui? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.
que para ele haja honra e glória eternamente. Amém. Como é que nós compreendemos isso, meus irmãos? Quando nós podemos dar glória a Deus, como Paulo está dando aqui, quando entendemos o que Paulo entendeu. Paulo entendeu a grande maravilha da obra de Deus na história da palavra de Deus. Paulo entendeu isso. Criação, queda e redenção, segunda vinda de Jesus, ou nova criação. Como vamos compreender isso? Teologia bíblica. Aonde vai estar aplicada a teologia bíblica? Em uma igreja saudável. Em uma igreja saudável, o pastor dessa igreja estudou teologia bíblica, sabe qual a finalidade dessa ferramenta, aplica a teologia bíblica no sermão, no estudo bíblico, e assim ele não fere o texto, assim ele não prejudica a compreensão correta das Escrituras. Pelo contrário, quem é de uma igreja em que a marca dessa igreja é a teologia bíblica estudada, aprofundada, com responsabilidade, você é bem alimentado, meu irmão. Por isso, todos nós que recebemos um bom ensino, que nos preocupamos em buscar um bom ensino, vamos dar glória a Deus, porque esse é o objetivo final do Senhor na teologia bíblica. Que todo o povo de Deus glorifique ao Senhor, que para Ele haja glória eterna. Amém. É isso aí, meus queridos irmãos. Estamos encerrando aqui então o nosso estudo da nossa quinta-feira. Nós estamos estudando 9 marcas de uma igreja saudável. A primeira marca foi na semana passada, na quinta passada. A primeira marca é a pregação expositiva. E a nossa segunda marca foi teologia bíblica. Hoje nós vimos a importância da teologia bíblica. Se você não viu tudo, o vídeo vai estar aí no Facebook. Veja o vídeo de novo. Assista o vídeo para você compreender a importância da teologia bíblica para uma boa igreja, para uma igreja saudável. Ok? Não estamos aqui para denegrir igreja nenhuma, para defraudar pastor nenhum, para dizer que nós descobrimos a pólvora, mas nós estamos aqui, meus irmãos, como igreja presbiteriana, para trazer para os irmãos o melhor ensino mais responsável, com qualidade, com todo zelo. Então, espero que os irmãos tenham aprendido, espero que os irmãos tenham absorvido o ensino dessa noite e que, em nome de Jesus, o Senhor possa estar aplicando esse ensino no coração dos queridos irmãos. Quero agradecer a cada um dos irmãos que nos acompanharam. Eu posso ouvir aqui apenas a dona Helenice e o Gabriel Silva Fernandes. Ok, meus irmãos, muito obrigado pela ajuda, pela cooperação. E amanhã, às 20 horas, nós estaremos aqui em nome de Jesus, na nossa reunião de oração da nossa sexta-feira. Quero poder contar com os irmãos em nome de Jesus. A todos uma boa noite e até amanhã às 20 horas, se assim o Senhor nos permitir. Até lá.